Então lá, nossa amiga com 16 anos de formada, veterinária, descobrindo que pós-graduação não garante porra nenhuma hoje em dia, né? Já não garantia antes, agora menos ainda. Olá, olá, uma alegria inenarrável estar com você aqui no nosso quadro Confessa Vet, ok? Então, hoje a gente vai estar aqui com um relato da Paula, nossa colega médica veterinária aí. Pessoal, pequeno disclaimer, né? É claro que o nome dessa pessoa não é Paula, é claro que ela não mora nessa cidade que ela mencionou aqui, é claro que a gente fez algumas pequenas alterações aqui no texto, tudo isso para manter o anonimato, perfeito? A gente não vai alterar a essência, né, do que ela colocou aqui no relato dela, mas a gente faz essas pequenas alterações para manter o anonimato. Caso você queira nossa ajuda aqui, né, ter o seu relato comentado, a sua carta comentada, tem um link aqui embaixo desse vídeo, ou lá pelo meu Instagram você consegue esse link que você entra lá, manda a sua história e o seu relato pode acabar aqui no quadro para eu te ajudar e, obviamente, ajudar outros colegas também. Então, muito bem, vamos para o relato da Paula. Oi, Lucas, meu nome é Paula, tenho 16 anos de formada e moro em Santa Aurora, no interior de São Paulo. Então, já sabemos aqui que a nossa colega não é uma recém-formada, é alguém que já está no mercado há algum tempo e mora numa cidade de interior. Por mais que a minha veterinária, confesso que me sinto exausta, desanimada e pensando seriamente em desistir. Você não está sozinha, existem muitas pessoas hoje como você, Paula. As coisas demoraram um pouco para acontecer para mim. Não tive herança, que ela botou herança entre aspas, né? Construí minha clínica do zero, depois de muitos anos trabalhando de domingo a domingo para os outros, sem férias, plantões noturnos mal pagos, engolindo muito sapo. Então assim, Paula, primeiro ponto, parabéns, né? Eu gosto muito assim do povo brasileiro, né? A gente tem várias e várias histórias de pessoas igual a Paula aqui que construíram a própria sorte, né? Vieram do nada e conseguiram realmente adquirir as coisas por mérito próprio, por esforço próprio. Então, muito bom, vamos lá. Quando as coisas começaram a se estabilizar, precisei mudar a clínica de endereço. Gastei o que não podia na mudança e na reforma do novo espaço. Então, assim, tem um primeiro ponto já que eu quero trazer para vocês, aproveitar o relato da nossa colega aqui, que é o seguinte, tá? A Paula, nossa colega veterinária, ela precisou mudar a clínica dela de endereço. E é algo relativamente comum, hein? A gente já prestou muita consultoria para clínica e hospital que passou por esse problema, seja porque o dono do imóvel, né, que estava sendo alugado, solicitou o imóvel de volta, seja porque precisava crescer e naquele local, naquele endereço não tinha espaço para crescer, ou por alguma inadequação grave, onde não viabilizava fazer uma reforma e a vigilância ou o CRMV estava ali no pé, pronto. Aconteceu alguma coisa, precisou mudar a clínica, o hospital, que seja, veterinário de endereço. E aí, acontece uma coisa relativamente comum. As pessoas, elas enxergam isso como, às vezes, uma oportunidade de, nossa, não, então já que eu vou mudar agora, eu vou pegar e vou fazer uma coisa muito boa. Nem que eu pegue um empréstimo, mude para um lugar, faça uma mega power reforma faraônica para fazer uma coisa muito diferente, que isso vai ser um grande diferencial. Isso daqui vai me ajudar muito a crescer, a expandir. Olha, o pensamento é bom, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso daqui. Então, assim, eu quero trazer para vocês um conceito muito caro de gestão que se chama MVP, tá? Se a gente fosse fazer uma tradução livre aí de MVP, da sigla, seria o produto mínimo viável, que a gente pode adequar aqui para alguns cenários, né? O serviço mínimo viável, né? Ou a ideia mínima viável. Basicamente, o que esse conceito diz? Sempre que você vai implementar algo, você vai testar algo, testar um modelo de negócio, testar um novo serviço, ou uma situação dessa, né, você vai precisar mudar para outro local, qual que é a forma, né, qual a melhor maneira de eu fazer isso correndo menos risco, em menor tempo e gastando menos? Por quê? Porque se der errado, meu prejuízo não foi muito grande, nem de tempo, nem de dinheiro, nem de esforço. Então, às vezes, você vai mudar para o endereço, vai fazer a reforma faraônica e aquele ponto você vai descobrir depois que é um ponto ruim, ok? Da cidade. Às vezes você tinha a impressão, não, mas pô, tudo aqui ó, tá competindo, tá colaborando para ser uma excelente ideia, porque tá numa avenida movimentada da cidade, por alguma razão, sei lá, bicho, né? Você vai descobrir depois que aquele ponto é ruim e você gastou uma nota com aquela reforma. Então, cuidado com isso daqui, né? A nossa amiga Paula aqui comentou que gastou o que não podia na reforma desse novo endereço. Então, como que eu gasto? O que é o mínimo viável
para eu fazer de reforma no meu novo endereço, para eu me mudar, para eu validar esse ponto, validar esse endereço, perceber que eu estou conseguindo crescer ali, e aí sim, depois vou ter um pouco mais de transtorno, porque eu já vou estar lá dentro, vou ter que fazer reforma e obra com a clínica acontecendo, isso é trabalhoso, a gente sabe, mas pelo menos você diminuiu o seu risco, tá? Então, o primeiro ponto que eu achei pertinente a gente comentar aqui, fica um aprendizado, não tem nada mais barato do que aprender com o erro dos outros, então, atenção aqui, né? Fica essa recomendação. Vamos seguir aqui, né, no relato da Paula. Hoje minha clínica fatura entre 50 e 60 mil por mês, nos melhores meses. Já cheguei a ficar 3 meses sem tirar nada para mim. Então, olha lá, né? Basicamente, vendendo almoço para pagar a janta. Só para manter uma funcionária. Tive que voltar para atendimento recentemente, porque a minha clínica geral, né, ou seja, outra clínica que estava trabalhando com ela, que estava comigo, saiu. E para piorar, a rotatividade de funcionários é altíssima. Esse problema que a Paula está relatando aqui na clínica veterinária dela é um problema muito comum. Rotatividade alta de funcionário. Isso aqui é mais comum ainda, né, dentro das funções da clínica, é muito mais comum no setor de recepção, tá? E para quem tem banho e tosa, é muito comum no setor de banho e tosa. Então, assim, causas, né, que a gente tem. Eu sei que assim, muito fácil a gente botar a culpa nas pessoas, na geração Z, porque as pessoas hoje em dia não querem trabalhar. É um caminho, é um atalho, é mais fácil a gente falar isso. Mas tem sim pontos que precisam ser revistos em relação a esse problema, tá? Então, vamos começar a pensar no seguinte, poxa, será que eu estou tendo uma rotatividade alta aqui porque eu estou contratando mal? Quando eu falo de contratar mal, gente, atenção, não estou nem falando ainda de remuneração. Eu estou falando de estratégia de contratação. O seu funil de contratação está adequado para a clínica veterinária? Então, imagine o seguinte, né? Quando você entrevista uma pessoa, antes da entrevista, ela já recebeu um descritivo de cargo? Quais são as funções delas, as responsabilidades, a cultura da empresa, quais são os valores da empresa, o que você espera dela naquela função, como que ela pode crescer dentro da empresa, que tipo de meta que ela precisa alcançar para ser valorizada. Então, se o seu funcionário, antes de virar funcionário, inclusive, né, lá no processo seletivo, ele não tem acesso a nada disso, né? Mas beleza, acabou entrando. Depois que ele entrou, ele não tem acesso a nada disso. Ele não sabe o que a empresa espera dele. Então, beleza, existe uma causa comum de insatisfação da equipe dentro do trabalho relacionado à remuneração? Sim, com certeza. Mas boa parte da frustração e da rotatividade que a gente observa na nossa rotina aqui de clínica, hospital veterinário, é porque justamente a equipe não sabe o que é o trabalho dela, ela não sabe o que a empresa espera dela. E isso daqui pode ser óbvio e intuitivo para você que é o empreendedor, mas na cabeça da tua equipe não é óbvio. Perfeito? Então, olha só, tem pontos que precisam ser revistos aqui. Por que isso é um problema muito sério? Por que rotatividade de equipe dentro da clínica veterinária é um problema muito sério? Porque contratar é uma coisa trabalhosa e cara e demitir é mais caro ainda. Então, poxa, a gente vai ficar perdendo tempo, né, para fazer a coisa mal feita? Não, faça um processo seletivo, de elite, né? A gente percebe assim uma limitação, às vezes, das clínicas e dos hospitais com esse tema, porque não sabem as possibilidades que a gente tem hoje. Não sabe que a gente, sei lá, consegue rodar um anúncio para falar que a gente está contratando veterinário no Instagram para aparecer só para médicos veterinários da cidade que a gente está em região. Então, existem essas possibilidades, que a gente tem aplicativos de triagem, que a pessoa vai e responde o formulário de interesse na vaga, a gente já faz uma pré-triagem com algumas perguntas. Então, existe uma série de possibilidades para automatizar esse funil de contratação, ganhar tempo e trazer melhores talentos, né? Da mesma forma que existe uma série de boas práticas depois que essa pessoa entra na clínica e no hospital, para que ela entenda o que é o trabalho dela, entenda o que a clínica ou o hospital espera dela, perfeito? Uma rotina de reunião de feedback, boas práticas, reuniões de alinhamento e assim por diante, tá? Então, vamos lá, né, Paula? Será que a gente estava fazendo a tarefa de casa em relação a isso, a esse ponto com a equipe? E aí, uma mentalidade muito perigosa. Poxa, Lucas, mas a minha clínica é eu, uma secretária, mais um veterinário. Eu vou estar fazendo reunião de feedback com a equipe? Eu vou estar fazendo esse processo todo seletivo, complexo? Não, não é complexo, é simples. É o jeito certo de fazer. O melhor momento para você começar a trabalhar a cultura da empresa é quando você tem um funcionário.
É muito mais fácil a gente criar uma cultura dentro da empresa que funcione e que a gente vá conseguindo manter essa cultura quando a gente tem um funcionário do que quando a gente entra num hospital que tem 40 pessoas na equipe e não tem cultura. E eu tenho que pegar todo mundo que já tocava a coisa de um jeito e reeducar essas pessoas na nova cultura. Isso é muito mais difícil do que fazer isso com um funcionário e ir mantendo essa cultura para as próximas pessoas que vão entrar, tá? Então, pensa aí, Paula, o primeiro ponto é esse. Será que você estava fazendo tudo isso? Será que você sabe fazer tudo isso? Né? Então, a gente já se coloca aí à sua disposição para poder te orientar em relação a isso, de maneira individual, entendendo o teu caso. Mas, vamos lá, vamos tocar aqui, ó. A Paula, ela vai citar ainda, né? Me vejo sobrecarregada, apagando incêndio o tempo todo, não sei o que é pior, ficar como estar ou tentar crescer e não conseguir manter. A gente vai voltar depois nesse mesmo ponto que ela vai mencionar lá para frente, mas é claro que você vai estar apagando incêndio o tempo todo. A empresa é você mesmo, esse funcionário, qualquer coisa que acontece vai chegar em você. Então, esse já é um primeiro problema de não querer crescer a empresa. Todo pepino que acontece, todo incêndio que acontece vai cair imediatamente sobre você, seja um probleminha ou um problemão. Quando a gente começa a crescer e estruturar o nosso negócio, a gente começa a ter caixa, faturar alto, contratar boas pessoas, formar lideranças, eu tenho o meu gerente do banho e tosa, eu tenho o meu gerente de recepção, eu tenho o meu gerente de internamento, né? Meu líder, né, da parte clínica, o meu líder da parte cirúrgica. Os probleminhas que acontecem naquela área sobem primeiro para o líder. E o líder, se ele for bem treinado e qualificado, ele consegue resolver daqui para baixo. Isso não sobe. Perfeito? Você não imagina, né? Empresas grandes, como que é fazer? Imagina se sempre o CEO, cada problema que acontece no operacional chega no CEO. Não tem como, a operação fica insustentável. É para isso que existe uma hierarquia da empresa. Né? Não tem como crescer, tem que ter hierarquia muito demarcada e muito clara. Então você está no momento onde é isso mesmo, você vai apagar incêndio, não tem como pela tua própria estrutura ainda da empresa. Porém, existem boas práticas de gestão, de liderança de pessoas, né? Processos que podem ser estabelecidos para diminuir a frequência desses incêndios e fazer, Paula, atenção em que você vá tendo um crescimento, vai crescendo a sua empresa, vai contratando mais pessoas e vai montando essa hierarquia. Tá? Então vamos lá. Meu sonho sempre foi ter um hospital veterinário. Que legal, né? Paula, ela quer crescer no final do dia, né? E trabalhar apenas com a minha especialidade, cirurgia. Aí, calma, hein? Calma lá, Paula. Você é dona de uma clínica e você quer trabalhar só com a sua especialidade, né? Cirurgia. Olha, aqui eu tenho que fazer um alinhamento de expectativa. Se você pensa em crescer mesmo, vai chegar um momento que você pode ainda ficar numa tarefa operacional, por exemplo, operar porque é a sua especialidade, porque você gosta de fazer isso, mas você tem que entender que é um luxo que você está se dando. Quando a gente pensa em crescer a empresa, a gente tem que querer cada vez mais sair do operacional. Então, quando a gente pensa em crescer a clínica, você precisa pensar, né, que você tem que dedicar cada vez mais tempo para as questões de gestão, de marketing, de vendas, de liderança, de treinamento de pessoas. Esse tem que ser o desejo, pensando lá na frente, né, conforme a empresa vai crescendo. Você querer crescer e continuar numa tarefa operacional, você pode fazer isso? Pode, porque você é dona da empresa. Mas você percebe que isso que você está fazendo é um luxo que você está se dando. Por quê? Vai chegar um momento que você vai ter uma pessoa com a hora muito mais barata que a sua podendo operar no seu lugar, para você focar em tarefas que vão trazer maior rentabilidade para a empresa. Tá? Então, só uma observação importante aqui para nossa colega pensar, meditar sobre o tema. Né? Então, muito bem, vamos lá, né? Aí aqui o que a Paula vai colocar para a gente também, ó. Gostaria de poder viajar, ter 30 dias de férias, confiar que a clínica funcione sem estar presente. Mas a realidade é que se as coisas continuarem como estão, penso seriamente em vender ou fechar a clínica. Então, aqui mais uma vez, ó, a Paula, ela fala que ela quer ficar só na especialidade dela, operar, mas na verdade o que ela quer é sair do operacional. Então, falta ter essa clareza aí. O que você quer no final do dia, né? Esse ponto de a empresa funcionar sem você vai depender não só tem 2 pontos aqui, ó, vamos lá. Como que a gente constrói uma empresa que funciona sem a gente estar lá, tá? Então é isso. Paula, vai chegar um momento, se Deus quiser, que a coisa vai crescer, a vida dela vai melhorar, e ela vai ter a clínica veterinária dela funcionando sem ela estar presente, ela vai poder tirar 30 dias de férias. Isso só é possível se a gente está mirando em 2 coisas. Primeiro, caixa, faturamento, lucro. Eu preciso de uma empresa lucrativa, com caixa. Por quê? Porque daí eu consigo contratar boas pessoas, treinar essas pessoas, ter processos claros, ter uma empresa estruturada. Tudo isso demanda, ó, din-din. Perfeito? Tranquilo? Então, primeiro ponto é esse. Tá? Segundo ponto, formação de lideranças.
Lembra que eu falei, né, da hierarquia, do probleminha que acontece numa área específica? Ah, lá no internamento, não subir pro sócio, pro CEO, por quê? Porque tem um líder ali que consegue resolver aquilo. Então, uma formação importante de lideranças é fundamental para conseguir ter essa autonomia no seu modelo de negócio, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o que ela vai falar. Ó. O que mais me tira o sono é a instabilidade financeira, Lucas. Já precisei vender carro, fazer empréstimos para cobrir despesas e muitas vezes penso, vale a pena tanto esforço para viver assim? Modéstia à parte, tem um currículo muito bom. Atenção, hein, que a nossa colega veterinária vai falar aqui. Ó. Modéstia à parte, tem um currículo muito bom. 2 pós-graduações, sou ótima veterinária. Tanto que os clientes sempre voltam. A dificuldade é atrair novos clientes. Então lá, nossa amiga com 16 anos de formada, veterinária, descobrindo que pós-graduação não garante porra nenhuma hoje em dia. Né? Já não garantia antes, agora menos ainda. Então assim, isso aqui é um conto da carochinha que a galera cai, sabe? Achar que fazer mais uma pós-graduação, fazer um mestrado, fazer o curso XYZ com fulano de tal, lá da parte técnica, vai te trazer mais clientes e mais faturamento. Não vai, não vai. Assim, ó, vamos lá, né? Não sou contra fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer residência, fazer curso. Muito pelo contrário, sou totalmente a favor de vocês fazerem isso. Mas tenham clareza de que você está fazendo isso para ficar melhor do ponto de vista técnico, não do ponto de vista mercadológico. Não necessariamente o mercado vai te enxergar com mais valor e vai te pagar melhor, perfeito, e você vai conseguir atrair mais clientes pelo simples fato de você ter mais um papel aí na parede. Não muda nada. Teve uma situação que eu estava fazendo consultoria com uma clínica e a moça falou para mim, eu quero dobrar o faturamento da minha clínica. Eu falei, pô, bacana, qual que é o teu plano? Meu plano é terminar agora a minha pós-graduação em nefro. E daí, esse é o meu plano para dobrar o faturamento da minha clínica. Eu falei, beleza, me explica, pela lógica, como a hora que você pegar o seu diploma aqui, falando que você tem a pós em nefro, como que você vai conseguir dobrar? Porque daí eu consigo trazer pacientes dessa especialidade que vão me pagar melhor. Não. Mas você colocar o papel na parede vai atrair cliente? E aí ela começou a cair na real. Tipo, cara, não, a coisa não funciona assim. A coisa não funciona desse jeito. Então já diria o sábio contemporâneo aí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Façam sim pós-graduação, curso técnico, né, residência, entendendo que isso é para você ficar melhor do ponto de vista técnico. Agora, percepção do cliente, muitas vezes aí não vai mudar em nada. Nada, tá? Vamos lá, né? Vamos seguir aqui. Hoje a clínica não me dá o retorno que eu esperava. Depois de tantos anos de esforço. Sei que para crescer preciso mudar. Não sei exatamente o que, não sei se a cidade que estou é ruim. Balela, tá, Paula? Assim, a cidade que você tá, pelo que eu vi, cidade de 100 mil habitantes, tamanho excelente de cidade para ter clínica e faturar tranquilamente aí na recorrência 150 mil por mês, 200 mil reais por mês, tá? Para a coisa valer a pena mesmo, preciso pelo menos dobrar meu faturamento. Mas só de pensar que para dobrar esse faturamento vou ter que contratar mais gente, assumir mais responsabilidade, possivelmente lidar com mais frustração, eu travo. Hoje trabalho demais, não tiro férias, não ganho o que gostaria e ainda enfrento uma rotatividade alta de funcionários. Tenho medo de me esforçar para crescer e criar um outro problema maior do que o que tenho agora. Ao mesmo tempo, não sei se vou aguentar continuar assim estagnada, sem ver um futuro melhor para a clínica, para a minha vida e principalmente para a minha filha. Então a Paula tem uma filhinha aqui ainda. Não sei qual caminho seguir. Encarar o crescimento com todos os riscos de não dar certo ou aceitar que talvez seja a hora de parar. Me ajuda, Dr. Lucas. Muito bem. Para a gente fazer um fechamento aqui, né? Primeiro ponto. Se a nossa colega veterinária Paula escolhe não crescer a clínica dela, ok? Igual ela está colocando no relato aqui. Ela está escolhendo falir, não tem essa. Se você escolhe não crescer, você está indo em direção à falência. O mercado veterinário está ficando cada dia mais competitivo, com mais concorrentes, o plano de saúde não está para brincadeira, a gente vai ver o amadurecimento do plano de saúde na veterinária nos próximos 5 anos, então vão vir outros grandes planos também, vai acabar esse monopólio que a gente tem aí, e a coisa vai ficar cada vez mais acirrada. Então, não existe essa opção. Se você hoje tem uma clínica veterinária, né, Paula? Presta atenção aqui, Paula. Se você tem uma clínica veterinária hoje, você precisa ter a mentalidade de querer crescer. Né? Querer crescer, sair do horário comercial, virar 24 horas, contratar gente, criar equipe. É isso.
Quem desejar ficar na zona de conforto, eu detesto essa expressão com uma coisa meio coach, né? Mas, tô aqui fazendo meus 50, 60 mil por mês, tá difícil, mas eu tô meio acomodado. Você tá caminhando para falência, não tem como, você tem que escolher crescer. Esse é o caminho que você tem, perfeito? Tem que escolher crescer. E aí, vamos lá, né? Qual que é o grande erro que eu vejo aqui da Paula? De todo o relato dela, ela não me falou absolutamente nada do que ela tentou fazer para atrair clientes novos, né? Tirando essa visão errônea que ela tem do ponto de vista técnico, ser só bom médico veterinário, do ponto de vista bom clínico, bom cirurgião, né, que aqui é o caso dela, não vai te atrair clientes. Então, assim, será que a nossa colega veterinária aqui tentou fazer o arroz com feijão de marketing, de vendas, de comercial bem feito? É muito comum, às vezes, o pessoal chega para mim na consultoria, né, hospitais, clínicas, fala assim, pô, Lucas, a gente já tentou de tudo, cara, para sair desse faturamento estagnado e nada resolveu. Eu começo a perguntar, eu vi que não tentou de tudo, não tentou quase nada, na verdade. Tentou o quê? Pagar uma agência para fazer post de Instagram e Facebook e patrocinado. Lá não é nada de publicidade, entende? Então, assim, Paulo, será que você fez Google Ads, por exemplo, que é a melhor estratégia que a gente tem para captação de clientes para a clínica veterinária, né? Lembrando que, obviamente, não é qualquer estratégia de Google Ads que vai funcionar, vai depender do tamanho da sua cidade, se você é 24 horas ou não, se você tem muita concorrência, se você está do lado de uma capital ou não, todos esses pontos influenciam na estratégia que a gente faz de Google Ads. Mas assim, fez. Se fez do jeito certo? Se fez com o orçamento correto? Depois, essa campanha mandava para o site da clínica, esse site tinha uma boa otimização de velocidade, tinha boas práticas de UX, que a gente fala, de experiência de usuário. Depois, foi para o WhatsApp, né? Hoje, a pessoa que está lá na tua recepção, ela tem um perfil comercial, ela entende que o trabalho dela, né, a secretária, eu falo que a gente nem chama mais de secretária, hein? A gente chama de closer, é outra profissão hoje. A pessoa que trabalha na recepção da clínica ali, a gente nem usa mais esse nome, secretária, é o closer ou a closer. É a pessoa que ela é um especialista em vendas, ok? Ela tem scripts de vendas, você tem um aplicativo de CRM que ajuda a gerir os teus leads lá, saber quando esse lead caiu, quantas tentativas de contato a gente fez para tentar levar ele para o agendamento, tem um processo de follow-up estruturado. Então, se a gente não tem nada disso, você não me relatou nada disso, você nem começou a tentar. Então, tem assim, eu vejo, né, a gente está falando da cidade de 100 mil habitantes, eu fico esperançoso quando eu vejo o relato da Paula. Eu vejo aqui uma clínica veterinária que tem potencial para facilmente, alguns meses, dobrar o faturamento se entrar com uma estrutura adequada de captação de clientes, né? Tira da cabeça de vocês que marketing é só Instagram e Facebook. Isso é uma etapa, uma coisa que a gente pode fazer e nem é prioridade quando a gente fala de clínica e hospital veterinário, tá? Então tem muita coisa para testar antes. Porque assim, do jeito que tá, não dá para a Paula continuar, perfeito? Então, acho que a Paula vai concordar comigo que ela tem que tomar uma decisão. Ela vai estar vendendo a clínica aqui no momento onde ela não conseguiria fazer um bom negócio, ou ela escolhe crescer, e para escolher crescer, é isso aí, deixa de lado o que você acha que você tem de garantido, que é a sua competência técnica, e vai se aventurar a começar a entender mais de marketing, de vendas, de gestão, ter uma cabeça de empreendedora. Esse daqui, ó, é o grande motivo das clínicas veterinárias falirem hoje em dia. O veterinário, ele entra para empreender achando que aquilo ali é um autoemprego, que ele ser bom tecnicamente vai garantir ele ter crescimento. Não é, você tem que entender que além de veterinário, agora você é empresário, perfeito? Então, Paula, espero que eu tenha conseguido te aconselhar aqui, fico muito feliz com o seu relato, espero que outras pessoas que acompanharam o seu relato aqui também tenham tirado insights interessantes para o crescimento. E se você quer mandar o seu relato, clica no link que tem aqui embaixo em algum lugar que manda para o formulário, manda lá a sua história que a gente vai adorar poder te ajudar aqui.